Novamente, boa noite, meus irmãos. Nós teremos a oportunidade de continuar aqui aquilo que nós temos aprendido pelo livro do rei Salomão, escrito há muito tempo atrás, com o objetivo de instruir, não somente, como a gente veio aprendendo, não somente o seu filho, porque por diversas vezes no livro de Provérbios ele utiliza a palavra filho, mas aqui lidando com discípulos, pessoas que estariam aprendendo e sendo instigadas, estimuladas por ele a buscarem o temor do Senhor, que, como nós vimos, é o princípio da sabedoria. E, mais uma vez, então, no capítulo 4 agora, nos versículos de 1 a 9, nós vamos ver Salomão falando a respeito da necessidade de busca. Não somente da necessidade, mas da importância da busca por sabedoria. E mais uma vez, então, ele fala em buscar a sabedoria de maneira dedicada. Precisamos aprender por meio disso, meus irmãos, e talvez quando a gente olhe principalmente para essas introduções do livro de Provérbios, quando ele começa falando, olha, ouça, meu filho, a palavra que eu vou dizer a você, talvez venha à sua cabeça os seus momentos como pais, falando para os seus filhos, ou talvez você instruindo outra pessoa a buscar um determinado caminho. Isso é interessante, porque a gente faz isso, Instrui as pessoas, talvez por conta de experiência, sabedoria mesmo, promovida por Deus. Nós somos capacitados a instruir outras pessoas e a gente geralmente fala isso. Olha, ouve o que eu estou te dizendo. Vai por esse caminho. É melhor, é mais fácil, é sábio isso. E aqui não é diferente. No capítulo 4, mais uma vez, Salomão vai utilizar essa expressão. Essa expressão que fala tanto no livro que é utilizada tantas vezes no livro de Provérbios e que tem essa característica de demonstrar não simplesmente um ouvir de maneira física, um ouvir de maneira redundante, audível, mas um ouvir que pressupõe entendimento, compreensão e prática disso. Essa palavra aqui ela é utilizada nesse intuito. Ouça, aprenda, coloque em prática. E, mais uma vez, então, vemos o nosso querido Salomão aqui instruindo seu filho. Ouça as palavras que eu vou dizer. Porque aquilo que eu estou transmitindo a você não provém de sabedoria humana, mas vem da sabedoria do alto, que vem direto da pessoa de Deus. E esse é um desejo que Salomão está expressando. Obrigado, Paulo. Um desejo que Salomão está expressando, não que a pessoa possa alcançar a salvação por meio de uma busca incessante. Não é isso. Como nós vimos no primeiro capítulo, no versículo 7, a sabedoria ela é fruto do temor do Senhor. Então a pessoa já teme ao Senhor. Toda vez que nós ouvimos, então, em Provérbios, ele estimulando esse discípulo, esse filho, a buscar por sabedoria, a se dedicar e se empenhar nessa tarefa, o intuito de Salomão é falando diretamente a alguém que já possui temor no Senhor, e que talvez de maneira imatura, de maneira juvenil ainda, precisa aprender a lidar com algumas fases da sua vida, lidar com determinadas maneiras de se encarar as dificuldades e os momentos bons também, e por isso precisa de uma instrução. Então aqui ele não está falando por uma busca de salvação, meus irmãos, mas ele está lidando com o aspecto a partir daqueles que já conhecem ao Senhor e possuem o temor ao Senhor, que esses devem se empenhar constantemente em buscar mais sabedoria, em buscar viver de acordo com essa sabedoria de Deus. E por isso eu gostaria de que os irmãos acompanhassem comigo os versículos de 1 a 9 do capítulo 4 do livro de Provérbios. Capítulo 4, versículos de 1 a 9.
palavra de Deus diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter a sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra e a nossa oração nesse momento é que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações por meio dela. Cremos que ela pode transformar as nossas vidas, esquadrinhar os nossos corações, a ponto de poder discernir e nos ajudar a compreender as áreas que nós temos ainda falhado, pecado contra Ti, Pai, e nos estimula a nos arrepender e colocar essas áreas diante do Senhor, para que possamos em tudo honrar o Senhor. Cremos nessa verdade, Pai, e mais uma vez pedimos que o Senhor utilize esse tempo para a honra e glória do Teu nome, manifestando a Tua palavra de maneira poderosa em nossas vidas, transformando a nossa mente mais uma vez e confrontando os nossos corações e também confortando eles por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai. Nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, é interessante perceber que o livro de Provérbios, ele se passa nessa perspectiva, onde, como a gente vem aprendendo ao longo dessas mensagens em Provérbios, onde a gente pode perceber uma dedicação muito paternal da parte de Salomão, mas lembrando também que ele não escreveu esse livro com o intuito de apenas ensinar o seu filho, mas sabendo que ele escreveu para que Israel pudesse ler e aprender, e todos aqueles que estivessem buscando sabedoria pudessem alcançar por meio da palavra de Deus. E no texto que nós vamos ver, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver mais uma vez o rei Salomão ressaltando a importância da busca constante pela sabedoria. Por isso ele começa fazendo essa convocação para o seu filho, para que ele lhe desse ouvido, para que ele pudesse estar com o seu ouvido e coração atento àquilo que seria dito. E nos versículos de 1 a 3 nós vemos muito claro isso, nos versículos de 1 a 4 nós vemos isso muito claro. O primeiro versículo ele é essa convocação, essa chamada. Ouça, meu filho, esteja atento, aquela ideia de ouvir que eu falei para os irmãos agora há pouco, essa ideia de ouça, aprenda, ponha em prática. Então ele está chamando seu filho, meu filho, ouça aquilo que eu estou falando, porque eu sou um pai que deseja instruir os seus filhos. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês recebam aquilo que é de melhor. E vocês precisam estar atentos para que vocês possam obter discernimento nisso. No momento em que vocês são ensinados a respeito de sabedoria, se vocês estiverem com os corações de vocês atentos, vocês receberão da parte de Deus o mesmo que concede a sabedoria a vocês, vocês alcançarão discernimento. Essa não é a primeira vez que Salomão fala sobre isso, ligando as duas palavras, sabedoria a discernimento. É uma ideia aqui de discernimento, é a perspectiva da vida diária em que a sabedoria impacta diretamente o meu dia a dia.
Salomão está falando para esse discípulo, filho aqui, olha, mais uma vez eu quero que você entenda que se vocês prestarem atenção, derem ouvidos, aprendendo e colocando em prática aquilo que a sabedoria instrui vocês a fazerem, vocês certamente receberão da parte de Deus discernimento para viver uma vida de maneira hábil, de maneira habilidosa. Isso impactará em tantas outras situações e nós já vimos algumas delas aqui. Semana passada nós vimos essa ideia do praticar o bem, do auxiliar o necessitado. Tudo isso é causado pelo discernimento que vem da sabedoria que Deus promove no coração daqueles que o temem. Então, isso faz parte do discernimento. E mais uma vez Salomão, então, vai reafirmar essa verdade. Ouçam isso, aprendam. Ponham em prática aquilo que Deus tem direcionado a vida de vocês por meio da sabedoria. E vocês terão discernimento para viver. É interessante, porque isso me lembra muito uma das minhas aulas que eu tive no seminário em ética pessoal, que não tem nada a ver com o livro de Provérbios, mas se aplica aqui de maneira muito objetiva. Uma das aulas que eu tive com o meu professor, e o meu professor falando ali para a gente a respeito dessa necessidade de lutarmos constantemente contra os nossos pecados, estarmos atentos a eles. Ele falou para a gente, olha, galera, a Bíblia te ensina tudo o que você precisa saber. E talvez você possa pensar assim, mas, professor, a Bíblia não me ensina a fazer um milkshake. E ele mesmo responde, mas a Bíblia te ensina a fazer um milkshake sem pecar. É essa a ideia que a palavra de Deus traz, é esse discernimento que Salomão está lhe dando aqui nesse momento, é aplicado dessa maneira. A sabedoria que Deus nos concede, ela é aplicada nas nossas vidas se estivermos atentos, com corações abertos para ouvir e aprender por meio dessa sabedoria. A sabedoria nos dará discernimento para vivermos a vida nos mínimos detalhes de maneira que agrade o Senhor, ou seja, sem pecar. É claro que a Bíblia não fala sobre todas as coisas de maneira detalhada, mas certamente a Bíblia não deixou de lado nenhuma vírgula sequer a respeito de como o servo do Senhor deve viver para agradá-lo. Não deixou. Tudo está descrito. E aqueles que foram alcançados, então, pela graça de Deus e possuem, então, da parte de Deus esse presente maravilhoso que é viver uma vida por meio dessa perspectiva da sabedoria de Deus, aquilo que lá no início nós vimos comparado ao término do capítulo 2 de 1 Coríntios, quando Paulo vai falar que nós temos a mente de Cristo, esse viver de maneira sábia se aplica dessa maneira. O discernimento para vivermos a vida nos mínimos detalhes, sem pecar contra o nosso Deus. Então, ele chama esses filhos, discípulos, pessoas que já foram alcançadas e já possuem da parte de Deus essa sabedoria para viverem as suas vidas. Se vocês derem ouvidos à sabedoria, aquilo que eu estou dizendo e instruindo vocês obterão discernimento. E não somente isso, o ensino que eu ofereço a vocês é bom. Por isso não abandonem a minha instrução. Salomão não está aqui falando, meus irmãos, que aquilo que ele fala é o melhor que se pode ter. Ele não está dizendo aqui que as ideias que Salomão tem, as suas provenientes da sua experiência de vida, que são as coisas boas. Não, ele está tratando aqui diretamente da sabedoria. Essa sabedoria que ele já explicou para esse discípulo, filho, nos primeiros capítulos, que vem diretamente do temor do Senhor. Então, quando ele fala, ouçam as minhas palavras, o ensino que eu ofereço a vocês é bom, ele não está assumindo para si a responsabilidade, dizendo que ele, Salomão, o ser humano Salomão, sabe de todas as coisas e se a gente seguir as palavras dele, estaremos de maneira
confortável diante de Deus. Não. Ele está falando e se referindo ao ensino daquele que entendeu e conheceu e experimentou da sabedoria de Deus e tem buscado viver de acordo com isso. Ouçam então as minhas palavras. O meu ensino é bom, porque provém de Deus, não de mim. Na sequência, Salomão, ainda nessa perspectiva paternal, nos versículos 3 e 4, ele meio que dá um testemunho da sua vida. E é interessante perceber isso. É a primeira vez que aqui no livro que acontece esse momento aqui. E ele fala, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial, né? Um filho muito querido e amado da minha mãe, meu pai me ensinava e me dizia, meu filho, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. A palavra de Salomão aqui é, meu filho, o que eu estou te ensinando vem sendo ensinado há várias gerações. Os meus pais transmitiram essa ideia para mim. Transmitiram para mim a importância de buscar a sabedoria. E eu estou, então, transmitindo a vocês de maneira muito objetiva, porque eu já experimentei dessa sabedoria vinda de Deus e creio plenamente que aquilo que o meu pai me ensinou foi vivo e trouxe vida para mim e promoveu aprendizado. E eu sei que isso promoverá também na sua vida a mesma coisa. Este vínculo aqui que Salomão coloca nos versículos 3 e 4, entre essas três gerações aqui, né, Davi, Batseba, Salomão, os filhos de Salomão, no caso, pessoas que viriam também posteriores a Salomão. Esse vínculo entre essas três gerações demonstra como o amor às coisas eternas podem ser transmitidos. É um privilégio, meus irmãos. Olhar para esse texto aqui, me vem à mente, naturalmente, Deuteronômio, capítulo 6, Salmo 78, quando em ambas as situações é descrito ali, em Deuteronômio 6, a ordem direta de Deus para Moisés, para que Moisés passasse para a nação de Israel, a necessidade de transmitir constantemente a lei do Senhor para aqueles mais novos, e aí ele vai falar, olha, pegue o seu filho e você inculcará na cabeça dele as palavras que eu tenho dito a você. E você fará isso como, Moisés e povo de Israel? Você falará enquanto vocês estiverem no caminho, enquanto vocês estiverem descansando, enquanto vocês estiverem sentados ou em pé, dormindo ou acordado, enquanto vocês estiverem vivos, vocês transmitirão aos seus filhos, às gerações futuras, a verdade que a palavra de Deus é em suas vidas. Façam isso. E essa descendência de vocês aprenderá o que é temor ao Senhor. Salmo 78 também é descrito isso. A importância no contexto de Israel como nação, a importância do transmitir para as outras gerações a realidade do impacto daquilo que a palavra de Deus pode causar na vida daqueles que temem ao Senhor. Precisamente, capítulo 78, versículos de 1 a 4. Depois, se você quiser, pode dar uma lida aí na sua Bíblia para relembrar isso. Mas nós temos outros textos também que nos indicam a necessidade, nos ordenam a respeito dessa responsabilidade que temos de transmitir às outras gerações. E, meus irmãos, é interessante pensar nesse texto, porque aqui, assim como em Provérbios 4, nos versículos 3 e 4, é dada essa dica, esse direcionamento, nos outros textos que eu mencionei também, apontam para um papel direto dos pais. Pais, vocês têm a responsabilidade diante de Deus de transmitir
aos seus filhos a importância do temor do Senhor. Essa responsabilidade é de cada um de vocês, de cada um de nós, porque Deus concedeu essa responsabilidade. E lembrem-se, meus irmãos, que ensinar não quer dizer que você convencerá. Você não tem a responsabilidade de salvar os seus filhos. Você não tem a responsabilidade colocada sobre as suas costas de salvar alguém do inferno. Essa não é a sua responsabilidade. A Bíblia em nenhum momento direciona isso. Inclusive em Provérbios, quando a gente lê ali um provérbio muito famoso, né, que é instrui o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho, ele não se afastará, né? Não quer dizer que isso garantiu salvação para aquele que foi ensinado, mas quer dizer que ele foi doutrinado naquele caminho. Em última instância, ele saberá o que de fato representa temor ao Senhor nessa perspectiva. Porque ele estará sempre olhando para os pais. Os pais estarão ensinando os filhos, transmitindo as leis do Senhor, transmitindo o conceito do que é viver uma vida para a glória de Deus. Tanto por meio do ensino oral, quanto por meio das atitudes práticas no dia a dia. Nós temos essa responsabilidade. Todos nós temos essa responsabilidade. Mas, como eu falei, não quer dizer que a salvação dos nossos filhos está condicionada à nossa eloquência quando falamos para eles a respeito do temor do Senhor. Não está condicionada a isso. Quem salva é Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Essa obra é dele, exclusiva dele. Nós somos instrumentos. Nós anunciamos esse evangelho maravilhoso. Nós anunciamos esse poder que tem capacidade de salvar um pecador como nós, tirando a gente das nossas imundícias e trazendo a gente para um reino limpo, de pureza, de santidade, porque corresponde ao nosso Deus. Nós temos total capacitação vinda de Deus para fazer isso. E temos total responsabilidade em ensinar os nossos filhos nesse caminho. O que Salomão está dizendo então aqui, meus irmãos, é que todos nós que já fomos alcançados pela graça de Deus e que receberam então dele essa sabedoria que direciona as nossas vidas e, como nós vimos no versículo 1, nos dá discernimento para viver uma vida assim, é que agora nós possuímos essa responsabilidade de ensinar as outras gerações e principalmente os nossos filhos a importância de buscar sabedoria. E volto a lembrar, meus irmãos, ensinar não significa convencer. Amém? Ensinar não significa convencer. Vamos nos empenhar constantemente, diariamente, dioturnamente para isso. Mas quem faz a obra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Então, nós temos essa responsabilidade. E é interessante notar aqui esse testemunho da parte de Salomão. Olha, meu filho, o meu pai, Davi, me ensinou a respeito da sabedoria e da importância disso. Me ensinou o quão importante é viver uma vida debaixo do temor do Senhor e os benefícios que isso promove na minha vida. Eu vi isso de perto, experimentei e agora eu estou transmitindo para você. Aprenda. Ouça, aprenda, pratique. E você alcançará vida, como diz no final do versículo 4. Viva dessa maneira, meu filho. Apegue-se às palavras que eu estou te ensinando. Apegue-se de todo o coração. Obedeça os mandamentos, não os meus mandamentos em ordens como a gente dá para os nossos filhos, né? Faz isso, faz aquilo. Não, aqui os meus mandamentos significa a palavra do Senhor.
É uma expressão também muito utilizada no livro de Provérbios para se referir à palavra do Senhor. E você terá vida então. Se você agir dessa maneira, você receberá de maneira gratuita da parte de Deus a verdadeira vida, porque se você for instruído pela palavra de Deus, for alcançado por esse Deus, receber da parte dele a sabedoria para viver a sua vida, e então, consequentemente, o discernimento para isso, você estará vivo. Nós já vimos algumas coisas também anteriormente a respeito dos benefícios da sabedoria. Promove discernimento, traz vida, nos afasta do pecado. Tantas outras coisas que Salomão já mencionou aqui e que apontam para essa realidade. Isso é vida. Viver lutando contra o pecado é vida. Porque quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não lutávamos. Não existia combate. Não existia batalha. Existiam escravos dos seus próprios pecados. Não era vida. Aqueles agora que são guiados pela sabedoria, que ouviram a instrução do Pai e agora vivem por meio disso, recebem de Deus de maneira gratuita a vida. Vida eterna nós temos com Deus agora. Nós podemos viver, experimentar essa realidade de alguém que de fato está vivo, não alguém que está vivendo segundo o curso do mundo, mas alguém que tem vida. Meus irmãos, que privilégio que nós temos hoje como pais que confessam Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, de poder transmitir as verdades para os nossos filhos, essas verdades libertadoras. Que privilégio nós temos, aqueles que não são pais, mas que já são maduros na fé ou que estão crescendo em maturidade na fé, de poder transmitir a realidade daquilo que Deus já fez para aqueles que ainda não conhecem. É privilégio, é presente da parte de Deus. E isso, meus irmãos, vai exigir de cada um de nós um comprometimento com tudo o que vamos ensinar. Pois aqueles a quem estamos ensinando estarão olhando para nós, para as nossas vidas, para as nossas palavras, para a nossa conduta. Nós precisamos entender a urgência de ensinarmos, de instruirmos os nossos filhos e aqueles que não são nossos filhos, mas que podem ser nossos discípulos, a viver de acordo com a sabedoria de Deus. Porque a urgência aqui é vida ou morte. Precisamos lembrar disso, meus irmãos. Precisamos lembrar que essa instrução que nós podemos dar às outras pessoas a viverem uma vida segundo a sabedoria de Deus, ela é urgente porque ela está lidando diretamente com esses opostos. Porque aquele que não ama a sabedoria é tolo e está morto em sua tolice. Mas aquele que ama a sabedoria, de acordo com o temor do Senhor, recebe da parte de Deus vida e experimenta o melhor da vida. Essa é a urgência que nós temos em nossa responsabilidade como anunciadores dessa verdade. Mas não somente isso, meus irmãos. Assim como nós vimos também já em capítulos anteriores, a sabedoria ela promove muitos benefícios além de dar vida. E nos versículos 5 e 6, Salomão vai citar mais uma vez a respeito desses benefícios. E no versículo 5 e 6, ele fala especificamente a respeito de proteção e segurança. No versículo 5, ele fala: procure obter a sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Versículo 6, não abandone a sabedoria, refrisando aquilo que ele já falou no versículo 5. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. A ação de Salomão aqui é promovendo mais uma vez essa lembrança para eles. Quem vive de acordo com a sabedoria
vive uma vida de fato. Experimenta a verdadeira vida no Senhor. E experimentar vida, verdadeira vida no Senhor, representa receber da parte de Deus proteção e segurança. Não que Deus agora vai ser o nosso guarda-costas e nada vai acontecer. Nunca mais você vai dar uma topada na quina da mesa. Nunca mais você vai sofrer um acidente. Nunca mais você vai perder as coisas ou pessoas. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que certamente estaremos seguros e protegidos com o nosso Deus. Porque assim como Romanos fala, capítulo 8, nada pode nos separar do amor desse Deus. Nada. Nem vida, nem morte, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem coisa alguma do presente ou do porvir tem a capacidade, o poder de nos separar do nosso Deus. Não tem como. Isso é segurança e proteção. Isso é experimentar de Deus esse cuidado. Estarmos completamente seguros. Eu não tenho o que temer ao amanhã, o futuro, porque eu tenho certeza plena que tudo aquilo que vai acontecer na minha vida acontecerá debaixo da ação soberana do meu Deus, que é soberano, poderoso, e que nada pode ir contra a sua vontade. Eu tenho essa convicção. Então, aqueles que vivem por meio da sabedoria, que amam a sabedoria, e como Salomão vai dizer aqui, não se afastam dela, não deixam ela de lado. Aqueles que vivem dessa maneira experimentam essa segurança e proteção que Deus pode promover na vida de cada um de nós. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Nós sabemos que aquilo que as Escrituras falam a respeito das consequências para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, nós conhecemos tudo isso. Meus irmãos, nós sabemos que essas pessoas que vivem dessa maneira, de acordo com a vontade de Deus, elas são abençoadas. Como diz o Salmo 1, são bem-aventuradas, porque não seguem o curso da vida, não se aconselham com ímpios, não se detêm nas rodas das pessoas pecadoras. Elas vivem de acordo com a vontade de Deus e por isso elas são bem-aventuradas, abençoadas por Deus, reconhecendo constantemente a ação desse Deus em suas vidas. Elas vivem de maneira próspera, como nós vimos nos capítulos anteriores. E a prosperidade aqui, nós vimos também o conceito de prosperidade para Salomão. Não é uma coisa meramente física e terrena, mas é a prosperidade de poder esperar, ter a sua esperança completa no Senhor. Estar ciente e confiante nesse Deus. Sabemos também que essas pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus são reconhecidas diante das pessoas como amigas de Deus. Tantas outras características que nós poderíamos dar aqui para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Benefícios que a sabedoria promove em nossas vidas. Isso é cuidado, é proteção de Deus, é segurança que Ele promove. E é isso que Salomão está falando aqui para essas pessoas, esse filho discípulo. Tudo isso aponta para essa segurança e proteção que vem diretamente da pessoa de Deus. A verdade é que quem ama a sabedoria e, portanto, vive uma vida guiada por ela, certamente prosperará e experimentará esse cuidado maravilhoso e a proteção cuidadosa de Deus. Por isso, meus irmãos, Salomão está falando para o seu filho discípulo: busque sabedoria. Procure ardentemente por sabedoria. Não se detenha no meio do caminho. Não esqueça a sabedoria, mas antes faça o oposto. Ame ela, se apegue, se abrace a ela. Se agarre a ela de uma maneira tão dedicada que você vai experimentar tudo isso. Por isso é tão importante buscarmos sabedoria, meus irmãos, essa sabedoria que vem do alto.
porque ela vem da parte diretamente de Deus e promove discernimento em nossas vidas, promove benefícios que nada no universo pode promover. Viver dessa maneira é algo exclusivo para aqueles que vivem debaixo da sabedoria de Deus. E por isso, nos versículos 7 a 9, Salomão ele encerra aqui de maneira bem interessante, né? Porque no versículo 7 ele vai falar como se estivesse acontecendo um diálogo, talvez aqui do discípulo com a sabedoria. Talvez também ele tenha colocado esse aspecto aqui dessa maneira para mostrar e reautenticar aquilo tudo que ele já vem falando a respeito de sabedoria. E aí vem aquele diálogo que a gente pode encontrar, talvez alguém parando de frente com a sabedoria e perguntando: sabedoria, me dá uma dica de como viver uma vida boa e saudável. E a sabedoria prontamente responderia: busque por sabedoria. Procure ardentemente por sabedoria. Essa abordagem de Salomão ela serve para autenticar o seu ensino nos primeiros versículos. E não somente o seu ensino, mas o ensino dos seus pais e dos pais dos seus pais. Porque demonstram claramente que aquilo que vem sido ensinado e proposto por ele, pelos seus pais e pelos pais dos seus pais, é viver de acordo com a sabedoria. Salomão está falando para ele: olha, busque a sabedoria. Essa seria uma dica da própria sabedoria, para você viver uma vida de maneira plenamente satisfeita e grata diante do seu Deus. O conselho da sabedoria seria esse. E essa pessoa, então, aqui teria essa imagem: olha, eu preciso buscar mais sabedoria. Eu preciso buscar viver uma vida de acordo com a sabedoria de Deus. E por isso, nos versículos 8 e 9, ele fala: olha, dedique alta estima, valorize, enalteça a sabedoria, coloque ela em num pedestal acima de qualquer coisa, e ela exaltará você. Aqui a ideia que Salomão está transmitindo é essa ideia de valorizar mesmo. Tenha em grande estima a sabedoria, dê um valor devido à sabedoria, e você receberá dela exaltação. Você será exaltado diante das pessoas. Se você viver dessa maneira, abrace ela, apegue-se a ela, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Mais uma vez, Salomão utiliza essa ilustração de algo extremamente visível, como uma coroa. Aqui poderia ser também transmitida a ideia de grinalda, algo que alguém usaria e claramente seria visível às outras pessoas. Então, essa ideia de também, tanto da grinalda quanto a coroa, é a ideia de realeza, de reconhecimento. E aí Salomão fala para eles: olha, se você se apegar à sabedoria, se você ouvir o conselho que ela mesmo dá para você e valorizar ela como ela deve ser valorizada, você receberá ainda como presente. Você será exaltado, você será honrado diante das pessoas por viver assim. Meus irmãos, Salomão fala também da dedicação que deveríamos ter. Aqui, talvez, como o texto que o Evandro utilizou no momento de dízimos, talvez como aquele texto ali de Mateus, que aponta para a gente a ideia de um vendedor que acha uma pérola extremamente valiosa, ele reconhece o valor daquela pérola, então ele vai e vende tudo para comprar aquela única coisa valiosa. Por quê? Porque ele é louco? Não, porque ele sabe que nada que ele possa ter de bem e tesouros pode se comparar à valiosidade dessa pérola.
E agora que ele consegue reconhecer o valor dessa pérola, ou seja, a ação direta de Deus, não quer dizer que ele estava buscando por si só o valor da pérola, mas que ele pôde, por causa da graça de Deus, reconhecer o valor da pérola e, portanto, ofertar um valor diante dela, na perspectiva de alguém que reconhece. Agora ele pode experimentar a valiosidade dessa pérola. Talvez dessa mesma forma Salomão utiliza aqui os últimos versículos. Olha, busque ela, dedique a sua vida por completo. Se for necessário, venda tudo que você tem para viver de maneira sábia diante de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, aprender com tudo isso que Salomão está ensinando. Porque algo valioso assim merece toda a nossa dedicação em buscar essa sabedoria que vem do alto. Essa busca, meus irmãos, volto a frisar, não é uma busca que provém de um coração que está querendo experimentar alguma coisa nova, mas é fruto de um coração que teme ao Senhor e que, portanto, esse temor gera no nosso coração o desejo de buscar cada vez mais, dedicadamente, a sabedoria que vem do alto. Não se contentando com aquilo que o mundo pode oferecer, não se contentando com a sabedoria, inteligência que o homem pode promover por si só, mas ele busca aquilo que vem do alto, a sabedoria de Deus. Que possamos aprender com isso, meus irmãos. Que possamos, tal como Salomão ensina o seu filho, discípulo aqui, que possamos buscar a sabedoria com esse empenho e dedicação. Que possamos lembrar da responsabilidade que nós, pais, e aqueles mais maduros na fé, que já têm tempo de vida e relacionamento com Deus, temos a responsabilidade, sim, diante de Deus, de anunciar a importância de buscar pela sabedoria. Nós temos essa responsabilidade. Que possamos cumprir com essa responsabilidade também. E que possamos dar o valor devido à sabedoria que vem do alto. Porque muitas vezes, nós como crentes, por já conhecermos o ambiente cristão, as verdades bíblicas, por já termos certeza que fomos salvos por meio de Cristo Jesus, nós esquecemos que essa sabedoria para viver a vida de maneira que agrade a Deus vem do alto, não provém do nosso coração. Então precisamos constantemente depender do nosso Deus, aquele que detém toda a sabedoria, para que possamos viver uma vida digna diante do nosso Deus. Amém? Que possamos aprender com isso, meus irmãos, e que possamos fazer tal como a palavra ouvir que nós aprendemos hoje transmite o seu significado. Aprender e pôr em prática. Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar orando e, na sequência, dividiremos em grupos para orarmos uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, onde a Tua palavra falou mais uma vez aos nossos corações. E a nossa oração nesse momento, Pai, é uma oração agradecida, porque mais uma vez o Senhor nos confrontou com a realidade da Tua palavra. Nos mostrou que precisamos valorizar mais essa sabedoria que vem de Ti e que impacta a nossa vida de maneira tão grandiosa. Que possamos buscar com maior dedicação essa sabedoria, Pai. Que possamos lembrar que essa sabedoria se aplica em cada detalhe da nossa vida, não nos detalhes que nós consideramos espirituais, mas corresponde a toda a nossa vida, ao nosso modo de viver. Cada palavra, cada pensamento, cada atitude, seja ela tida dentro da igreja ou fora da igreja, tudo isso deve ser direcionado por essa sabedoria que vem do alto, do Senhor. Que a gente possa reconhecer isso também, Pai. Que a gente possa lembrar da responsabilidade que o Senhor nos concedeu quando nos alcançou, para que possamos viver uma vida direcionando outras pessoas também, ensinando, instruindo outras pessoas nesse temor. Cientes de que nós não convencemos ninguém à salvação. Esse trabalho é do Teu Santo Espírito, Pai.
mas que nós temos a responsabilidade de anunciar essa gloriosa forma de viver, que é por meio da sabedoria que vem do Senhor. Que outras pessoas possam vir a temer ao Senhor assim como nós. E que, se assim for da tua vontade, Pai, o Senhor use as nossas vidas como instrumento para isso. Essa é a nossa oração, Pai, nós fazemos ela agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos dividir em grupos, irmãos.